Olá pessoal, Gevandro Barros aqui novamente, direto do IOPEX, e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para você que é empresário, para você que é um profissional aí e está pretendendo abrir o seu negócio, sobre um assunto de grande importância. Essa semana aconteceram 3 fatos aqui comigo, em 3 prospecções, né? Eu estou no período de prospecção de novos clientes aí para o ano de 2020, para o meu processo de mentoria, tanto para as turmas que eu vou abrir aqui, quanto para as formações que eu vou fazer e também para as mentorias individuais. E aí eu tenho marcado algumas entrevistas, algumas reuniões de diagnóstico para passar valores para cada um, afinal de contas a gente procura trabalhar quando o processo de mentoria é individual de uma maneira meio VIP, aí, meio exclusiva para cada um dos empresários. E eu tenho visto em algumas dessas entrevistas, em alguns desses diagnósticos, um assunto muito interessante que vem surgindo e que me fez aí gravar esse vídeo, que é para você não tomar as suas decisões tomando como base apenas a intuição. É sobre esse assunto que eu gostaria de explorar nesse vídeo para você, então me acompanha aí que ele pode ser também interessante para você. Bom, então vamos lá pessoal, indo direto ao assunto. Como eu disse, essa semana eu passei por diversas entrevistas, venho passando, sexta-feira agora é feriado e eu venho procurando agendar durante essa semana alguns bate-papos aí com algumas pessoas que estão pretendendo fazer mentoria comigo ano que vem. Já já a gente vai abrir as vagas aí para a nossa nova turma de mentoria consultiva que vai começar no finalzinho de janeiro de 2020. É um novo formato, um novo programa de mentoria, a gente aprendeu com mais esse ano, que está aí quase que terminando várias coisas. A gente viu a necessidade dos empresários por uma série de outras coisas que a gente já vem aperfeiçoando. O ano que vem tem novidades aí para vocês das turmas aqui que eu vou divulgar também no nosso canal. E aí eu anotei aqui uma pequena colinha aí para falar para vocês sobre esse tema que surgiu para mim em 3 dessas reuniões, Um deles, na verdade, foi um diagnóstico, que eu chamo que é uma reunião um pouquinho mais prolongada aí para tentar retirar do empresário aquilo que eu vou devolver para ele no processo de mentoria consultiva e traçar uma proposta onde a gente consiga colocar metas para cada uma das etapas e também metas para o processo da mentoria consultiva como um todo. E eu tenho visto que muitos dos empresários que têm me procurado aqui para participar da mentoria consultiva, seja através da turma ou seja através da mentoria presencial mais individual, muitos deles, alguns deles, inclusive que estão saindo de grandes empresas, que tiveram função de gestão, outros que estão expandindo seus negócios e não sabem por onde começar, seja para fazer uma avaliação financeira, que a gente chama de diagnóstico financeiro, para que depois a gente consiga Então vamos lá pessoal, direto ao ponto, como eu disse no início desse vídeo, eu venho passando aí por um momento de prospecção, na verdade são conversas, E eu faço reuniões aqui para explicar um pouquinho mais do meu processo de mentoria consultiva para alguns empresários, para futuros empreendedores, ou seja, profissionais que estão abrindo novos negócios. E também faço, quando a pessoa já decidiu participar do processo, seja individual ou seja em turma, eu procuro fazer uma reunião de diagnóstico, que é uma reunião onde eu vou detectar com um pouquinho mais de detalhe o que essa pessoa precisa para eu poder desenvolver o programa do processo de mentoria dela até o final e a gente estabelecer algumas metas parciais e uma meta global que vai ser dividida, obviamente, em alguns temas aí, mas que a gente precisa atingir até o final do processo de mentoria. E eu tenho percebido que alguns desses profissionais que passam por aqui ou que têm conversado comigo, me procurado para fazer mentoria consultiva, eles têm muita experiência, Alguns deles já têm experiência, outros estão começando, e principalmente aqueles que têm experiência em algum certo assunto, por ele achar que a experiência dele é suficiente para que ele toque um negócio naquele aspecto, Eu estou falando de quem quer abrir um novo negócio, obviamente. Muitas vezes essa experiência ela não é suficiente.
E na maioria das vezes, pelo menos essas pessoas que têm me procurado aqui, eu tenho percebido pela fala delas que elas têm contado muito com a intuição. Intuição no sentido de tentar chutar, supor, ou até mesmo sem nenhuma pesquisa, sem nenhum embasamento técnico, sem absolutamente nada, né? Achar que a intuição vai levá-los a ter a certeza de que o negócio pode dar certo ou que o crescimento naquela área ou naquela região, naquele sentido que ele quer dar para a empresa dele, se for uma empresa que já exista, vai dar certo. Não façam isso, pessoal. Por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente tenha conhecimentos e habilidades específicas naquele assunto, que é diferente de experiência, né? Eu posso ter bastante experiência no assunto, mas se eu quiser expandir o meu negócio para um outro assunto, eu vou ter que ter conhecimento e habilidade, eu vou ter que... E o contrário também, né? Eu posso até ter conhecimento de alguma coisa, já ter vivido, já ter lido, já ter feito alguma coisa, mas se eu não tiver a experiência necessária naquele ramo, naquele mercado, naquele nicho específico, muito provavelmente o meu nível de conhecimento e de habilidade não vai ser suficiente para garantir o sucesso do meu negócio. Existem aí algumas lacunas, né, e eu trabalho isso logo no primeiro momento da minha mentoria, que são as CCS, que eu chamo, né, as características do comportamento empreendedor, para eu despertar no empresário, no futuro empreendedor, avaliar com ele as características que ele não tem, e também fornecer para ele quais são os passos que ele tem que seguir para que ele tenha aquelas características e também conhecimentos, né, para ser um verdadeiro empresário. Uma coisa é ser um empreendedor, outra coisa é ser empresário. E essas pessoas precisam ser as duas coisas, né? E aí não dá para se tomar a intuição como base, né? Você pode ter experiência, você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade, você pode ter inclusive uma paixão muito grande, né? Um deles, uma das pessoas que me procurou aqui, dava para ver pelo brilho dos olhos, essa é a minha paixão, isso é o que eu mais amo, isso eu quero fazer até para o resto da minha vida. É uma pessoa, nesse caso, né, dessa pessoa que me procurou aqui, de meia idade, um pouquinho mais velho que eu estou com 45 anos, vou fazer 46 em breve. Deve ter aí os seus 50 e poucos anos, ou seja, ainda tem uma carreira produtiva como empresário à frente aí por alguns anos, pelo menos, talvez uns 10 ou 15 anos aí no mínimo, e paixão também apenas não resolve, né? Então, experiência, intuição, paixão, seus conhecimentos e as suas habilidades e também recursos financeiros, né? Que muita gente fala, eu guardei uma grana e por isso eu acho que eu consigo manter esse negócio aí por um bom tempo. Essas coisas isoladas não vão fazer com que você, ou não vão fazer com que o seu negócio tenha a garantia de ter sucesso no médio por um longo prazo. Você pode contar isoladamente com alguns desses pontos que eu falei, experiência, paixão, intuição, conhecimento, recurso financeiro e alguma série de outras coisas que você quiser pensar a esse respeito, mas o que eu te aconselho a fazer, se você quer crescer o seu negócio, se você quer abrir um novo negócio, é se estruturar da maneira correta, né? Desenvolvendo, estruturando uma estratégia para o seu modelo de negócio. Se você não conhece o que é estratégia de negócio, já existem cursos, né? A gente tem um curso aqui no nosso site, você pode procurar lá, fazendo um planejamento empresarial anual que consiga ser dividido por mês para que você consiga olhar para a sua empresa pelos próximos 12 ou até mesmo 24 meses e ter lá suas metas, uma projeção de receitas e despesas e dentro dessa projeção você ter uma ideia daquilo que você precisa vender, seja produto ou serviço, e da margem de lucro que você quer ter, para que você saiba, inclusive, em quanto tempo você vai ter o seu break-even, aí, né, o retorno sobre o investimento que você fez. E se você já tem empresa e está pensando em crescer, a mesma coisa. Você tem que pensar como se o seu negócio estivesse abrindo agora. Por isso que eu falo, né, nas minhas mentorias, eu fiz isso no IOPEX, graças a Deus fui muito bem sucedido e passo essa ideia para os meus mentorados. Se você tem a ideia e consegue fazer a sua empresa ser encarada como um projeto anual, você vai fazer com que esse ciclo da excelência, que é de um ano, seja dividido em semestre, depois em mês, depois em semanas, esse ciclo giratório, que aí tem metodologias que a gente faz para você cuidar disso daí, possa estar na sua mão para que você consiga fazer com que a sua empresa, a cada ano,
possa ser vista, ser estruturada, ser pensada, ser gerida como se você estivesse abrindo a empresa novamente ou como se o seu projeto fosse de um ano, para você ter sempre metas específicas, sempre projeções razoáveis, sempre controle e gestão sobre tudo aquilo que você vai fazer de fechamento no mês, no semestre e no ano, e para que os resultados estejam mais na sua mão do que você imagina. Intuição vai fazer com que você chute um monte de coisa, suponha um monte de coisa, não faça teste e acredite até que apenas a sua experiência ou as outras coisas que eu disse aqui, né? Paixão pelo que você faz, pelo aquilo que você gosta, ou os seus conhecimentos, ou as suas habilidades, ou até mesmo você que já tem dinheiro, tem recurso financeiro para bancar aí o seu negócio por um bom período, isoladamente você vai achar que alguns desses pontos vão fazer uma certa diferença. Se você tiver todos eles, obviamente a sua chance de sucesso será maior, mas mesmo assim, você vai precisar desenvolver uma estratégia, você vai ter que ter processos estruturados, você vai ter que ter um planejamento anual desdobrado, né, por mês para você enxergar essas suas projeções, você vai ter que entender um pouquinho de processos para poder geri-los e controlá-los. Enfim, existem métodos e ferramentas para isso e não dá para atualmente, como as coisas estão indo com essa velocidade enorme aí, independente se seja pelo motivo da internet, com marketing digital, com as mudanças de mercado, com as inovações que a gente vem vendo aí em cada um dos nichos, né? Empresas que estão sumindo ou que em breve vão ter que mudar e a gente vai ter que mudar, vamos ter que nos adaptar. Não dá para contar apenas com a intuição. Não faça isso porque apenas a intuição, ou apenas a paixão, ou apenas a experiência, ou apenas o recurso financeiro, enfim, pegar temas de maneira isolada vão fazer com que você tome um tombo muito grande, ou que você, não que tome um tombo, né, mas assim, leve muito mais tempo para você ter o resultado que você esperou. E aí, muitas das vezes a gente se decepciona, né? Eu vejo pessoas que abriram negócios e que durante um pequeno espaço de tempo acabaram se decepcionando com aquele mercado porque não viveram antes ou não souberam como era a vida de um empresário naquele nicho, porque ele saiu de um outro mercado e foi para aquele outro e acabou não se dando muito bem com a vida, né, de ser um empresário naquele nicho que ele quis abrir. Enfim, tem várias coisas aí que a gente vê acontecendo no mercado e que eu não gostaria que você passasse porque são experiências que talvez possam ser traumáticas e negativas que vão nos custar tanto tempo quanto muito dinheiro. Então, não cuidem apenas de ter que aplicar, né, esse senso da intuição para você ser bem sucedido. Pelo contrário, procure se estruturar bem com a estratégia de negócio certo, um bom planejamento, uma estrutura de processos para você gerir e controlar da melhor maneira possível e testar a sua empresa antes para que você consiga ter outras coisas em composição e ter muito mais chance da empresa estar na sua mão para você obter sucesso. Eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, te peço aí carinhosamente, se inscreva, clica aí no sininho para você receber uma notificação sempre que a gente postar um novo vídeo aqui sobre um novo assunto, você vai com certeza receber uma notificação aí e acompanhar com a gente. Quem sabe você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas, onde essa informação também possa chegar e ajudá-las aí. Um grande abraço, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.